aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos continuar falando sobre oscilações, tá? E recapitulando o que a gente viu na aula passada, nós estávamos interessados em sistemas onde existia uma força restauradora, uma força de amortecimento e, eventualmente, também uma força motriz, que tenta manter a oscilação ou aumentar a amplitude dessa oscilação. Esse último caso, onde a gente considera as três forças, a gente tinha uma equação diferencial para resolver e obter a posição da nossa partícula em função do tempo. Eu posso escrever esse tipo de equação diferencial da seguinte forma. Nós tínhamos lá uma derivada segunda em relação ao tempo, mais uma certa constante vezes uma derivada primeira em relação ao tempo, mais uma outra constante. Tudo isso aqui é aplicado numa certa função x de t, que representa a posição da minha partícula, e isso é igual a uma constante A vezes um cosseno de ωt menos uma fase. Então, esse era o tipo de equação diferencial que eu precisava resolver para encontrar essas soluções x de t que descrevem a posição da minha partícula em função do tempo em sistemas oscilatórios. Certo? Bom, essa quantidade entre parênteses aqui é o que a gente chama de operador linear. Certo? Então, eu vou aplicar esse operador em uma certa função e vou ter um certo resultado. Eu vou chamar esse operador linear aqui de L. Os operadores lineares eles possuem algumas propriedades importantes. Em particular, eles satisfazem o princípio de superposição. Isso decorre do fato de que esses operadores aqui eles são distributivos, ou seja, se eu aplicar o meu operador L em x1 mais x2, isso aqui vai ser igual a L de x1 mais L de x2. Bom, agora eu vou generalizar um pouco mais isso aqui e substituir esse meu cosseno por uma função f de t. Então, f de t agora representa a força motriz que atua no meu sistema. E eu vou considerar duas soluções para essa minha equação diferencial. x1 de t, que é a solução para o caso que f de t é igual a uma certa função f1 de t, e x2 de t, que é a solução para o caso em que a minha função f de t é igual a f2 de t. Tá? Então eu posso escrever essas equações diferenciais usando o meu operador linear L. E eu vou ter que L aplicado em x1 vai ser igual a f1 e L aplicado em x2 vai ser igual a f2. Tá? Agora o que eu vou fazer é multiplicar essas duas equações aqui por constantes arbitrárias e somar elas. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Por um lado eu vou ter alfa1 vezes L de x1, que é isso aqui, mais alfa2 L de x2. Isso aqui vai ser igual a alfa1 vezes f1 mais alfa2 vezes f2. Mas, usando essa propriedade aqui do operador linear L, eu tenho aqui L de alfa1 x1 mais alfa2 x2 vai ser igual à quantidade que eu tenho aqui em cima e, portanto, vai ser igual a alfa1 f1 mais alfa2 f2. Tá? Eu posso estender esse raciocínio para o conjunto de n soluções xn de t associadas a n forças diferentes. Certo? Então, eu vou considerar agora n soluções, que eu vou chamar xn de t, para
N forças diferentes que eu vou chamar Fn de T. Daí eu vou ter o seguinte, que L aplicado em uma soma de N igual a 1 até N, sendo esse N maiúsculo aqui o número de soluções que eu estou considerando, de alfa N xn de T, isso aqui vai ser igual a uma soma, de novo, de N igual a 1 até N, de alfa N Fn de T. Essa aqui é a mesma equação diferencial que eu tinha lá no começo. Só que agora a minha solução, que lá eu chamei de x de t, vai ser essa soma aqui. E a força motriz, que lá eu chamei de f de t, vai ser essa soma aqui. Certo? Bom, supondo que cada uma dessas forças que aparecem aqui são forças harmônicas, ou seja, tem esse formato senoidal ou cossenoidal, eu sei quem são os xn de t, pelo menos por uma configuração estacionária, ou seja, transcorrido já um certo tempo. Então, o que a gente viu na aula passada é que resolvendo essa equação diferencial, a gente tinha que encontrar uma solução da equação homogênea associada e a solução de uma equação, uma solução particular dessa equação. Só que as soluções para a equação homogênea associada, elas tendem a zero depois de um certo tempo. Né? Pros casos, tanto para o caso subamortecido, quanto para o criticamente amortecido, quanto para o superamortecido. Então, o que a gente vai considerar são soluções depois de um longo tempo sendo transcorrido. E essas vão ser as soluções particulares da equação. E nós vimos que essas soluções podem ser escritas da seguinte forma, né? Se meu Fn de t pode ser escrito como um cosseno de um ômega n t, a solução xn de t vai ser dada pela seguinte expressão, um certo AN dividido por... Esse AN é o que multiplica aqui. AN raiz de ômega n... Opa, desculpa. Ômega zero ao quadrado menos ômega n ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega n quadrado beta quadrado. Tudo isso aqui dentro da raiz e multiplico um cosseno de ômega nt menos uma fase que eu vou chamar delta n. Né? E a gente viu que essa fase delta n estava relacionada também com as frequências e com o beta. Bueno, então se eu considerar que todas essas forças Fn têm essa forma aqui, a minha função f de t ela vai ser simplesmente uma soma desse tipo de força. Né? Então eu vou ter que f de t vai ser igual a uma soma em n de alfa n vezes cosseno de ômega nt, e eu posso colocar uma fase que eu vou chamar φn aqui. Então, se a minha função f de t tiver essa forma aqui, eu sei que a minha solução x de t também vai ser uma soma desse tipo. Tá? Também vai ser uma soma em cossenos. Em particular, eu vou ter que x de t vai ser igual a soma em n de alfa n dividido por aquela raiz lá. Então, ômega zero ao quadrado menos ômega n ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega n quadrado beta quadrado, tudo isso aqui dentro da raiz, vezes cosseno de ômega nt menos φn menos uma fase delta n, e esse delta n é igual ao arco tangente de 2 ômega n beta sobre
ômega zero ao quadrado menos ômega n ao quadrado. Certo? A gente pode fazer algo semelhante, considerando forças Fn como uma constante vezes um seno de ômega nt menos uma fase, e a gente vai chegar num resultado parecido. Por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante porque se a minha força motriz F de t puder ser escrita nessa forma aqui, numa soma de senos ou cossenos, eu sei que a solução x de t da minha equação diferencial também vai poder ser escrita como uma soma desse tipo. Tá? Isso é importante porque tem uma grande quantidade de funções que eu consigo escrever dessa forma. Em particular, o teorema de Fourier nos diz o seguinte. Bom, então, de acordo com o teorema de Fourier, qualquer função periódica sujeita a certas condições que não são muito restritivas pode ser representada por uma série de termos harmônicos. Então, eu vou supor que a nossa função f de t ela é periódica e o período dessa função é tal. Então, eu tenho uma função f de t que é periódica e o período dessa função é tal. Então, f de t mais tal é igual a f de t, e esse tal aqui vai ser igual a 2π sobre a frequência angular dessa minha função f de t. O teorema de Fourier me diz que eu posso expandir essa função f de t aqui como uma soma de senos e cossenos. Em particular, eu posso escrever a minha função f de t como sendo igual a uma constante, que eu vou chamar aqui a 0 sobre 2, mais uma soma de n igual a 1 até infinito, de an cosseno de n ômega t, mais bn seno de n ômega t. Certo? Então, eu posso escrever a minha função desta forma aqui. E as quantidades an e bn vão estar relacionadas com o período. Tá? Em particular, eu vou ter an igual a 2π sobre o período tal, uma integral em um período, ou seja, pode ser de 0 a tal, da minha função f de t, vamos colocar f de t' aqui, vezes um cosseno de n ômega t', dt', e o meu coeficiente b eu posso escrever da seguinte forma: bn vai ser igual a 2 sobre tal, integral de 0 a tal, de f de t' vezes seno de n ômega t' dt. Tá? Então, se eu conheço a minha função, eu conheço a periodicidade dela, eu sei quem é a frequência angular dessa minha função e também sei quem é o período, eu posso expandir essa minha função em uma série infinita de senos e cossenos. Tá? Cada um desses senos vai ter um n no argumento aqui, então vai ser um múltiplo inteiro de ômega t, o argumento dos cossenos e senos, e cada um deles vai ser acompanhado por uma certa amplitude, an e bn, que são escritos dessa forma aqui. Certo? A gente também pode escrever essas quantidades substituindo esses limites de integração por π sobre ômega. Tá? Então eu vou integrar de menos π sobre ômega até π sobre ômega. E aí eu vou ficar com o seguinte, né? an é igual a ômega sobre π, integral de menos
e sobre ômega até π sobre ômega de f t' cosseno de n ômega t' dt', e o meu Bn vai ser igual a ômega sobre π, integral de menos π sobre ômega até mais π sobre ômega de f t' seno de n ômega t' dt. Certo? Para a gente entender melhor um pouco o conceito da série de Fourier, vamos fazer o exemplo. Bom, como exemplo, nós vamos considerar essa função que está ilustrada aqui, certo? Então, o que eu quero fazer é escrever essa função f de t aqui, que esse serrilhado aqui, como uma série de Fourier, e para isso eu preciso determinar os coeficientes an e bn, certo? Então, vamos começar observando o que a gente tem aqui. O período tal dessa função é esse aqui, tá? Então, a função parte de f de t igual a menos a sobre 2 e cresce linearmente até f de t igual a sobre 2 em um certo intervalo tal, ok? Então, esse aí é o período da minha função. Outra coisa que é interessante notar é que essa função aqui ela é uma função ímpar, ou seja, para o valor de f de t em mais t é igual a menos o valor de f de t em menos t, ok? Então, se eu pegar e avaliar f de t aqui em um certo t0, eu tenho que f de t em menos t0 vai ser igual em magnitude, mas com sinal trocado aqui, certo? Bom, então, no intervalo de um período, eu posso escrever essa minha função f de t simplesmente como uma reta, né? Então, isso aqui é a minha função. Eu vou ter que essa reta é igual a t sobre tal. Ou ainda, ômega a t sobre 2π. Isso aqui em um intervalo entre menos tal sobre 2 e mais tal sobre 2. Ok? Como a minha função é ímpar, os termos em cosseno da minha série de Fourier, ou ainda os coeficientes dos cossenos da minha série de Fourier, eles precisam necessariamente ser zero, porque o cosseno é uma função par, né? E eu não poderia escrever uma função ímpar através de uma soma de funções pares. Então eu já sei de cara que todos os meus coeficientes an vão ser iguais a zero. Todos os an são iguais a zero, porque a minha função é ímpar. Certo? Então eu preciso agora determinar quem são os Bn e a partir daí eu posso escrever f de t na forma de uma série de Fourier. Então eu vou ter que Bn vai ser igual a ômega quadrado a sobre 2π ao quadrado vezes uma integral de menos π sobre ômega até π sobre ômega da minha função, né? Eu já tirei para fora da integral esse ômega a sobre 2π aqui. Então só sobrou um t' aqui vezes seno de m de n ômega t linha dt'. Então essa aqui é a integral que eu preciso resolver para determinar os meus coeficientes b. Essa integral eu posso resolver por partes, tá? Então eu vou definir aqui. Definindo. Meu u vai ser igual a t', du vai ser igual a dt', o dv vai ser igual a seno de n ômega t'
dt', e o v vai ser igual a menos 1 sobre n ômega cosseno de n ômega t', certo? Então, integração por partes, a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Então, integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Bueno, daí eu vou ter o seguinte, que o meu Bn vai ser igual a ômega ao quadrado a sobre 2π quadrado, que multiplica U, que é t', vezes V, que é 1 sobre n ômega cosseno de n ômega t', avaliado nos meus limites de integração. Então, eu vou ter aqui t' sobre n ômega cosseno de n ômega t'. Isso aqui é avaliado entre menos π sobre ômega e mais π sobre ômega, mais ou menos a integral de v du. Então, menos uma integral de menos π sobre ômega até mais π sobre ômega de v du. Então, menos 1 sobre n ômega, que multiplica cosseno de n ômega t', dt', certo? Tudo isso aqui multiplicando aquela constante lá. Bom, vou apagar aí e depois eu continuo. Seguindo então, meu Bn vai ficar igual a ômega ao quadrado a sobre 2π ao quadrado, que multiplica essa expressão aqui avaliado em π sobre ômega menos a expressão avaliada em menos π sobre ômega. Então, menos t' sobre n ômega vai ficar, vou substituir o t' por π sobre ômega, então é menos π sobre n ômega ao quadrado vezes cosseno de ômega de n ômega vezes π sobre ômega. Os ômegas vão se cancelar, vai ficar um cosseno de nπ, certo? Menos a outra expressão, que vai ficar mais essa quantidade aqui avaliada em menos π sobre ômega. Então, menos π sobre n ômega quadrado, que multiplica cosseno de menos nπ. Tudo isso aí menos aquela integral lá. Integral do cosseno vai ser menos o seno. Aí vai ficar menos 1 sobre n ômega ao quadrado, seno de n ômega t', avaliado nesses limites aí. Então, de menos π sobre ômega até mais π sobre ômega. Certo? Bueno, aqui eu tenho o seguinte, né? Quando eu fizer a avaliação disso aqui nos limites, vai aparecer seno de nπ ou seno de menos nπ. E esses senos todos vão ser iguais a zero, porque o n é um número inteiro. Então, essa integral aqui, ela vai para zero. E aqui, eu tenho que esse cosseno de menos nπ é igual ao cosseno de nπ, porque o cosseno é par, certo? Então, o meu Bn vai ficar com essa cara aqui. O ômega ao quadrado a sobre 2π ao quadrado, que multiplica 2π sobre n ômega quadrado vezes menos cosseno de nπ. Certo? Simplificando aqui,
Isso vai ficar igual a A sobre nπ vezes menos 1 elevado na n mais 1, né? Porque esse cosseno aqui, quando n for 0, por exemplo, o cosseno vai ser 1, aí vai ser menos 1. Quando n for 1, o cosseno vai ser menos 1, com esse menos da frente vai ficar mais. E assim sucessivamente. Então esse termo aqui vai ficar alternando de sinal. Vai ser hora menos 1, hora mais 1. Certo? Então esse aqui é o meu Bn. E finalmente a minha força f de t, ou minha função f de t, desculpa, ela vai ser escrita como A sobre π, que multiplica um seno de ômega t, menos 1 meio de um seno de 2 ômega t, mais 1 terço de seno de 3 ômega t, e assim sucessivamente para os próximos valores de e, até o infinito. Então essa aqui é a série de Fourier para aquela minha função dentada.